Tal como combinado ontem, voltamos hoje a estar consigo aqui na Rádio RCS e também pelo Facebook da rádio e também pelo Hope Channel. Em qualquer um destes canais você poderá estar connosco diariamente e estudar a Bíblia connosco. Nós vamos voltar outra vez a abrir a nossa Bíblia neste episódio para agora sermos conduzidos por Deus à primeira Epístola de Coríntios. Quero convidá-lo a si, se tiver a sua Bíblia por perto, a ler comigo 1 de Coríntios no capítulo 6, o versículo 11. Capítulo 6 de 1 de Coríntios, versículo 11, diz assim: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, tudo isto em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esta é a primeira passagem que eu queria ler, mas queria ir também a Hebreus. Na Epístola aos Hebreus, no último capítulo, no capítulo 12, capítulo 13, nós iremos ler o versículo 12, que diz assim, Hebreus 13, 12 diz: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Pedro, será que a santificação é um processo, diria que depende de nós, exclusivamente de nós, de todo o nosso esforço ou não? Esta é uma pergunta muito importante e, felizmente, tem uma resposta clara na Bíblia. E é um assunto, aliás, da resposta clara a esta pergunta depende muito do que pode ser a nossa experiência cristã. É por isso que estamos a falar aqui de um assunto que eu, pessoalmente, considero que está mesmo no cerne do que é a vivência cristã e uma experiência, uma relação profunda com Deus. Depois dos dois textos que acabaste de ler, eu penso que não há margem sequer para haver dúvida de que a santificação, a possibilidade de uma vida de santidade, depende totalmente de Deus. Nunca vem de nós, é sempre ponto de... Não vem de nós ponto de partida. E não depende de nós. Repara que a pergunta, tu fizeste a pergunta da maneira certa, não é? Nós estamos aqui, neste momento, o propósito não é debater se nós temos algum papel. Claro. Seguramente que temos. Não há nada que aconteça na vida de uma pessoa que ela não tenha um papel a desempenhar nele. Se participamos, temos de ter um papel. Temos uma participação nele. A pergunta que tu fizeste é se depende de nós. É diferente se nós temos participação. Claro. E o que nós temos que entender é que o processo de sermos santos, de adquirirmos e caminharmos em santidade, depende. A base desse processo é a ação de Cristo. Por isso dizia o apóstolo em Coríntios que é em nome de Jesus Cristo que isso acontece. Ou seja, não é no nosso nome. Claro. Isto é curioso, podemos ilustrar isto porque nós sabemos que o nome é uma coisa que identifica uma obra. Claro. Pode ser uma carta, eu escrevo uma carta ou escrevo um e-mail, é muito importante que no fim eu coloque lá o meu nome. Exato. Sem o nome, se calhar durante parte da missiva até poderíamos nem saber ao certo de quem é que está a escrever. Claro. Mas depois vem o nome, ok. Ou até uma obra de arte, por exemplo, em que a pessoa usa as suas mãos, enfim, usa o seu talento, mas depois assina. Então, o nome aparece associado a alguma coisa que é produzido por alguém e é esse nome que confere o quê? Confere a autoridade, mas, sobretudo, o nome confere identidade àquilo que foi produzido. Quando o apóstolo Paulo afirma claramente que a santificação é operada em nome de Jesus, o que ele está a querer dizer é que é uma obra cuja identidade, cuja responsabilidade está na pessoa de Cristo. Mas depois ele acrescenta no poder do Espírito de Deus. Então, nós podemos dizer o seguinte, não há dúvida nenhuma que há um combate a travar em termos da experiência humana. A experiência cristã, ela também se define muito por um combate que existe e que tem que ser travado. Uma luta, claro, por nos mantermos santos. No entanto, se não olharmos para Jesus, estamos condenados a perder o combate. Isto faz-me pensar numa história bíblica que é muito útil para ilustrar esta realidade. Eu até talvez opto mesmo por ler pelo menos um pouquinho dela, uma história forte, cheia de significado que aconteceu no momento da história de Israel, em que devido à rebeldia que os israelitas demonstraram, o Senhor Deus enviou uma praga de serpentes. E a história diz claramente em Números que as serpentes picavam e estavam a matar o povo.
E foi providenciada por Deus uma oportunidade de salvação que pretendia precisamente ilustrar àquele povo e mostrar-lhes de que eles precisavam de confiar e depender de Deus. E a indicação, eu vou ler Números no capítulo 21, o versículo 8 apenas. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente e põe-na sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Então Deus enviou esta terrível praga, mas providenciou um meio de solução. Eles tinham que olhar para aquela haste, onde tinha uma serpente de bronze, e se olhassem, então viveriam. De alguma maneira, esta história ilustra perfeitamente este processo através do qual nós queremos alcançar um objetivo de vida, neste caso, uma nova vida, um novo homem. O Novo Testamento utiliza também algumas vezes o termo de sermos vivificados, andarmos nesta novidade de vida, que é uma vida em santidade, mas para o conseguirmos dependemos totalmente de olhar para Cristo. Porque são os seus méritos. E quem nos dá o poder para o fazermos é claramente o Espírito Santo. Por isso, os dois cooperam nesta obra de santificação. O Espírito Santo, porque ele próprio é santo e está a operar em nós. Já temos visto aqui muita daquela que é a obra do Espírito, que agindo na nossa vida vai nos dando consciência, vai nos alertando, vai nos convencendo, vai nos lembrando. Mas de qualquer maneira nós só podemos alcançá-lo porque temos Cristo como aquele que tem o potencial de ter vida. Então podemos terminar ou concluir da seguinte maneira. Existem duas coisas muito tristes, eu vou usar este adjetivo, existem duas coisas muito tristes na vida ou na experiência de um cristão. Uma delas é alguém convencer-se que pode viver no pecado. De que não há problema, de que não precisa de mudar, de que não precisa de santificar e tornar-se irrepreensível. É uma tragédia que alguém assuma ou não se importe de viver sem corrigir as suas falhas. Claro. E isso acontece muito na Igreja. Mesmo nós pensando na santidade e sermos pessoas irrepreensíveis, ao guardarmos determinados traços de caráter, de posturas, ao mantermos isso, estamos a ter essa... Sim, é que na verdade nós podemos pensar que isto só se aplica a pessoas que não são crentes ou não querem saber de Deus, mas cada vez que nós pensamos ou dizemos coisas, bom, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim, da minha vida, ou que acalentamos certas condutas ou comportamentos, claro. E a nossa consciência vai-se calando e vamos assumindo como um estilo de vida alguma coisa que não está de acordo com aquilo que Deus revelou, isso é uma tragédia do ponto de vista de um relacionamento cristão com Deus, claro. É uma tragédia. Mas há uma segunda tragédia, que são pessoas que tentam vencer o pecado por si mesmas. Tentativa delas próprias. Ou seja, elas estão no lado oposto, vamos dizer, às que não se importam, que assumem certas coisas na sua vida como aceitáveis e vivem em pecado. No outro extremo, e nós costumamos dizer em português que os extremos tocam-se, é como se fossem, no fundo, correspondem à mesma realidade, claro. Que são aqueles que acham que, pelos seus próprios esforços, vão conseguir. Então, permite-me dizer o seguinte, num ou noutro caso, estas duas pessoas, vamos dizer assim, estão sem Cristo. Está tão sem Cristo, aquela que não percebe que Cristo foi irrepreensível e que pede santidade, como está sem Cristo, aquela que vai fazer um esforço enorme e não assenta em Cristo, não olha para Cristo para o conseguir. E viver sem Cristo é a prova de que o Espírito Santo não está em nós. Porque Jesus Cristo disse claramente que quando o Espírito viesse sobre a sua igreja, ela ia voltar os olhos das pessoas para Cristo. Claro. Ia lembrar-lhes daquilo que ele fez, daquilo que ele disse, daquilo que ele é. Portanto, quando alguém está num ponto ou no outro, no fundo, não está a ser guiado pelo Espírito. E como tu disseste há pouco, é uma tragédia. É uma tragédia. Não ser guiado pelo Espírito, para alguém que se diz crente e cristão, é uma tragédia. Porque é uma bênção maravilhosa que está a passar ao lado. Claro. Você não precisa de viver esta tragédia, você não precisa de viver longe de Cristo. Como dizíamos hoje, coloque os seus olhos em Jesus, procure ser semelhante a Cristo. Não importa as suas falhas, Ele tem
o objetivo, o projeto de limar, de burilar a sua vida para que você consiga ultrapassar essas deficiências, essas lutas, essas limitações. Basta para isso nós percebermos que para sermos santos é Deus que nos tem que dar esse estatuto, é Ele que coloca em nós todas as ferramentas necessárias para alcançarmos com sucesso este patamar. Quanto a nós, já sabe, amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para continuarmos a permitir que a Bíblia fale. Até lá, tenha um ótimo dia com Jesus.